aí galera que está curtindo a nossa aula de História na Web 2.0, que o primeiro não deu certo. Hoje o tema é Renascimento Cultural e Artístico. É um tema bem bacaninha, bom de trabalhar, tem bastante personagem para trabalhar em cima dele, então se você vai fazer um trabalho de pesquisa mais esmiuçado, entra lá no blog, tem várias postagens sobre o assunto. Vamos fazer um resumão desde o início, passando pelas algumas etapas, personagens principais e alguns porquês, certo? Na Idade Média, a gente tem que ter noção assim, que na Europa feudal o acesso a livro era muito restrito, chegava a desnecessário. Por quê? A alfabetização era restrito para os nobres, para os muito ricos e para o pessoal do clero. Então o livro ficava, mas a posse de maior quantidade de informação ficava sempre restrito à Igreja Católica. Ela restringia o acesso ao conhecimento, né? Os livros eram muito caros, por isso que apenas nobres, muito cheios da bufunfa, que tinham poder sobre os livros. Como foi que a população começou a ter acesso à cultura? Por meio das campanhas que foram feitas para libertar a Península Ibérica, retirando os muçulmanos daquela região. Só que os muçulmanos vazaram de lá, mas deixaram um acervo gigante de livros, cerca de 400 mil exemplares. Um muçulmano que pratica o islamismo, uma das doutrinas é: você tem que ter conhecimento, você tem que saber dialogar, defender a sua fé na palavra, não só na guerra, como está acontecendo atualmente. O fundamentalismo religioso chega a ser um problema. E o que aconteceu? No momento que o povo ocidental tomou conta da Península Ibérica de novo, teve acesso a esses livros, que já são traduções. Então, no momento que o Ocidente teve acesso, tivemos novas visões de mundo, tivemos um acesso tremendo de informações que nem no Ocidente eram conhecidas. Então, um dos movimentos de pensamento que se aproveitou da razão foi a escolástica. Ele era dentro da Igreja Católica, só que ele tinha uma nova visão. Ele mantinha sua religiosidade, seus dogmas, parará, só que ele pretendia compreender Deus para depositar sua fé. Um dos problemas da escolástica foi que eles usavam livros que eram traduções, que já eram traduções de outras traduções. Então alguns sentidos, algumas palavras fugiam de contexto, então isso aí dificultava um pouco a ação deles. Nesse momento também surge o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo, ele é o homem no centro. O humano, nem o nome está dizendo, humanismo, não se justifica mais pela fé. Tem que ter uma razão, um motivo, uma explicação racional. A razão passa a predominar. Da escolástica, usa a razão para entender a religião. No humanismo, a razão dita os porquês. Não chegava a haver uma negação de Deus. Muitos humanistas ainda eram católicos, mas o humanismo incentivava a curiosidade, a pesquisa, enfim, a ciência, o método. Alguns valores do humanismo. Como eu disse antes, o ser humano é o centro do universo, tudo é em volta dele. A predominância de alguns valores da antiguidade. O que seria? A cultura greco-romana, tida como perfeita por eles, pela retórica, filosofia, parará. Então, eles usavam ela como base. E a autonomia da razão. A razão dita os porquês. Por que acontece isso? Não é mais a fé, não foi porque Deus quis. Alguma coisa tem que ter acarretado isso. E o uso da razão e do método científico é o que prova essas teorias. Durante a Idade Média, tivemos alguns problemas políticos envolvendo a religião. Porque a Igreja Católica, como sendo uma instituição poderosíssima, dona de várias terras e influenciadora de diversas ações políticas, uma das mais importantes, as cruzadas, também das Inquisições. Nessa parte da Idade Média, ela estava tendo uma crise. E o que seria a crise pré-renascimento? O clero estava com fama de corrupto, libertinos. Daí dois dos grandes problemas que eram as simonias, que era venda de cargos, muito comuns hoje em dia também. Venda de cargos para parentes ou conhecidos no alto clero, e o nepotismo. O nepotismo começou com os padres, os filhos dos padres. Olha só, os padres tendo filhos, padre safadinho.
E também tivemos no Grandes Cismas, que foi, tivemos mudanças na capital do papado. Chegou a um caso de ter 3 papas ao mesmo tempo. Mas no Concílio de Constança, em 1414 até 1418, foi resolvido que Roma é que manda. Nesse tempo também a gente começa a ter a formação dos Estados Nacionais. O que eram os Estados Nacionais? Se vocês verem o vídeo anterior, eu vou fazer ele aparecer por aqui ou por aqui. Em algum lugar vai aparecer um trechinho dele agora. Vocês cliquem nele, vocês vão voltar no Renascimento Urbano e Econômico. Se não me engano foi esse o título que eu botei. Que vai explicar como é que surgiram os Estados Nacionais, que foi a partir do fim do feudalismo, surgimento dos burgos, fortalecimento da burguesia, sendo financiada pelos comerciantes para ter um único imposto. Então tá, pulando essa parte da explicação que está no vídeo anterior, acessem, dêem o like, se inscrevam, tudo isso. A França e a Inglaterra, elas ganharam muita força com um absolutismo do poder divino. Olha a igreja se metendo de novo. Nos séculos 14, 15, 16, quem deu as cartas foi o pessoal da Península Ibérica. Península Ibérica, vocês têm que ter noção assim, Portugal e Espanha. Só é um outro jeito de chamar os dois. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Por quê? Por causa da expansão marítima, navegação, conquista de outros territórios, outras rotas. Como eles são países costeiros, eles têm muito grande troca, intercâmbio com o Oriente. Aprende muito, o Oriente é muito avançado tecnologicamente. Então esse é um dos auges dele. Mas para a parte do renascimento cultural e artístico, o que interessa para a gente são as repúblicas italianas. Por quê? A Itália também tem cidades comerciais, e a partir dela que ele vai financiando e tendo os porquês de financiar a cultura e as artes. Renascimento italiano, a gente pode citar assim, as cidades comerciais como Florença, Gênova, Veneza, Roma. Daí a gente chega numa parte muito importante do Renascimento, que foi o cascalho. Mecenato. O que é a prática do mecenato? Mecenato nada mais é do que um financiamento ao artista. Mas por quê? Por ser bonzinho? Por gostar de artes? Não. A terra deixou de ser um bem valioso. Como eles já estão trabalhando com dinheiro, monetarização das transações, o que acontece? O nobre, que está ficando pobre, ainda é nobre. O burguês é só um ferrapado cheio de dinheiro. Então o que ele quer fazer para ganhar status? Obra de arte. Era caríssimo contratar um bom artista para fazer um retrato teu. Imagina tu chegar na casa do nobre que não tem nada, olhar lá, mas eu sou nobre, eu tenho nome, tenho sangue real, papapá. Tu chega na casa de um burguês cheio dos pila, olha lá, 10 quadros lá, um de cada pessoa da família. Retrato de todo mundo. O financiamento das artes teve um cunho político muito interessante. A nobreza começou a ganhar status e importância. Um dos polos do mecenato, como disse, foi as cidades italianas, que eram comerciais. Tivemos alguns períodos nesse mecenato e grandes artistas em cada um deles. O Trecento, agora meu italiano, velho, Trecento, que foi no século XIV, porque Trecento, que é de 1300 a 1399, século XIV, Trecento. Tá, vamos associar. A mentalidade medieval ainda está na temática das pinturas, meio religiosa. Então o que é? O gótico ainda permanece. Na literatura a gente tem uma grande expressão da Divina Comédia, do Dante Alighieri. E também a gente tem o Decamerão, do Giovanni Boccaccio. Viu? Não só italiano. Cara, na pintura do Trecento a gente tem o Florentino Giotto. Que o Giotto, na verdade, ele é um dos pais da perspectiva na pintura. O que é a perspectiva? É sair daquela pintura medieval, que parece uns desenhos 2D, desproporcional, cabeçudo, assim, todo coisado. Começa a ter profundidade, sabe? Perspectiva da sombra, assim, saber a luz está vindo da onde. Um fundo, não é um cenário que parece uma tábua atrás de ti, não. O cenário tem o ponto de fuga, quem fez artes sabe, ponto de fuga é o que dá a profundidade. No Quattrocento, que é no século XV, a gente desenvolve muito o realismo
e a perspectiva. Dentro da poesia a gente tem o Francesco Petrarca, que é a base do idioma italiano, vem da literatura dele. Para ver a importância do renascimento cultural e artístico. Não é só, são só artistas. Não, o cara fez a base do idioma italiano. O idioma tão bonito que eu estou falando agora corretamente. A gente também pode citar aqueles artistas que eram multitarefas, tinham várias habilidades. Leonardo da Vinci, arquiteto, pintor, escultor, Rafael, Michelangelo, Donatello. Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello, não lembra vocês alguma coisa? Os Tartarugas Ninja. Foi daí que veio a inspiração dos nomes dele. O Mestre Splinter explica em alguns episódios da série antiga que foi daí, dos grandes artistas do Renascimento. No Cinquecento, que é do século XVI, esses artistas estão no auge do trabalho, porque eles são do final do século XV. Leonardo da Vinci, a gente pode citar a Última Ceia, Michelangelo, o Teto da Capela Sistina, Rafael, as escolas de Atenas. Na literatura a gente tem Nicolau Maquiavel, que fez O Príncipe, que era um livro que ditava como que deveria ser os governantes, só que temendo represálias e futuras passadas punições que pudesse sofrer. O livro só foi publicado depois da sua morte, e mesmo assim ainda foi colocado no Index. O Index que era? Era um catálogo de livros que eram proibidos. Se tu lesse, tu ia pro inferno. Igreja falando. Agora a gente vai pegar um pouquinho da representatividade dos outros países. A gente vai chegar no norte da Europa, citando os Países Baixos. Daí a gente tem quem? André Versalhes, que tem um estudo sobre o corpo humano, anatomia, matemática, geometria, sabe? Tudo para enquadrar o corpo humano. Erasmo de Roterdã também nós temos, que ele foi um dos que debateu com Martim Lutero o que deveria ser reformado na Igreja Católica. Sempre lembrando, eles eram estudiosos, vistos com a razão, métodos, ciência, matemática, não abandonavam sua religiosidade. Temos também Geraldo Mercator, que foi um dos desenvolvedores da projeção cartográfica, muito importante para as navegações e mapeamentos. No norte da Europa ainda a gente tem a Inglaterra. Um dos representantes da literatura, podemos dizer, nesse quesito é John Wycliffe, que ele traduziu a Bíblia para o inglês, muito importante para disseminar o conhecimento da Bíblia. Francis Bacon também foi um grande filósofo e também um humanista, trabalhando no método científico. E claro, provavelmente o maior nome inglês do renascimento artístico, cultural, William Shakespeare. Tudo que é obra que tu vê de teatro que tem nome do Shakespeare, sim, o cara foi provavelmente o maior autor e dramaturgo da história, provavelmente não vai ter outro igual ele. Indo agora para a nossa Península Ibérica de novo, Portugal e Espanha. Temos Luís Vaz de Camões de Portugal, que escreveu os Lusíadas. O que eram os Lusíadas? Era uma espécie de odisseia portuguesa. Tinha monstro marinho, tinha provas que tinham que ser cumpridas. Era um Paraguai português da odisseia, mas muito bom. Na Espanha, financiado pelo ouro americano, lá pelo México, Peru, que eram grandes fornecedores de ouro para a Espanha, podiam investir bastante no mecenato. Temos El Greco, porque ele nasceu nas ilhas gregas, por isso que o nome dele era El Greco. Fez grandes pinturas para igrejas, também muitos retratos para nobres. Miguel de Cervantes também, um grande expoente da literatura, seu famoso Don Quixote de La Mancha. Don Quixote, que era um senhor meio perturbado, né, de tanto ler histórias de romance de cavalaria, de cavaleiros. Ele e seu amigo o Sancho Panza saem aí para ter aventuras surreais. Que o caso clássico que você provavelmente já ouviu falar é que ele luta com moinhos de vento achando que são gigantes. Avanços científicos. Esse tema é muito importante. Por quê? Porque a gente sai da teoria geocêntrica e entra para a teoria heliocêntrica. Que diabo é isso, Fernando? Tá. Teoria geocêntrica, a Terra é o centro do universo e tudo orbita na gente. Só que não, né? Teoria heliocêntrica diz que o Sol é o centro do universo e tudo orbita em órbitas circulares em volta dele. Depois foi provado que a órbita não é tão circular, mas a partir daí a gente já tem um rumo certo.
a teoria geocêntrica era defendida pela igreja. Então, contrariar ela era muito perigoso. Nicolau Copérnico foi o primeiro que apresentou a teoria heliocêntrica. E o livro dele também foi outro, que só publicou depois da sua morte. E depois foi defendida essa teoria por Galileu Galilei. Só que Galileu Galilei foi a julgamento, perdão. Tanto que, no julgamento do Galileu Galilei, ele teve que negar seus estudos. E a gente teve ainda a frase clássica dele, né? Ele, após falar tudo, não, estou errado. Não, vocês estão certos. Mas ela se move, aí de cantinho, né? Ninguém ouviu. O que ele quis dizer? Tá, tudo bem, a terra é o centro, fica parado ali, mas ela se move. É um puxãozinho de orelha. Agora vocês têm uma imagenzinha de como é que era os dois modelos. O modelo do Ptolomeu, que era o geocêntrico, a Terra lá no meio e o resto tudo girando em volta dele, e o modelo heliocêntrico do Nicolau. Seu Nicolau Copérnico, que é o Sol no centro do universo. Outros avanços também que a gente teve, devido ao renascimento cultural e artístico, que também financiou aqueles artistas que também trabalhavam no método científico. A gente desenvolveu novas ciências também, a geografia, a cartografia, botânica, zoologia, aperfeiçoamento dos navios e velas a partir do que aprende do Oriente, o uso de ferramentas, instrumentos de navegação como o astrolábio, a bússola, as inovações tecnológicas que vieram em seguida também, que deram mais futuramente origem à nossa Revolução Industrial, que era a roca de fiar, a utilização do papel em vez do papiro, os algoritmos para fazer a nossa matemática, tão querida matemática. Nos estudos da anatomia humana, os artistas recorriam à matemática para dar a proporção, não era mais aquele cabeção, corpinho, pezão, mãozão, não, era tudo proporcional, tanto que assim, tivesse um quadro de uma pessoa segurando uma maçã e uma jaca, tinha que ter proporcional, a maçã, a jaca e a cabeça da pessoa, não podia ser tudo do mesmo tamanho. É aí que eles começaram a usar a matemática. André Versalhes também, como foi citado, foi um dos fundadores do estudo da anatomia humana. Miguel de Cervetti também foi o primeiro médico que descreveu a circulação do sangue no pulmão das pessoas. Ambos foram perseguidos pela igreja. Só que André Versalhes foi queimado vivo em 1553. A igreja ainda dava seus pitacos, incomodava, porque a ciência sempre foi e sempre será um grande inimigo da fé, porque quem recorre à razão acaba fugindo um pouco da fé. Então, certo? Esse foi o nosso videozinho, Renascimento Cultural e Artístico. Entre no blog, aqui por cima, ou aqui por cima, sei lá, tá o linkzinho do nosso canal no YouTube, do nosso blog, do nosso Face. Entra lá no blog, tem bastante material escrito, tem toda a referência. Quer usar para trabalho acadêmico, trabalho da escola? Copia e cola lá, embaixo tem as referências. Leia o que você está copiando e colando, por favor. Não é só copiar e colar, não está pronto. De repente o que o professor quer é um pouquinho diferente, mas a base está lá. Acessa lá, dá um clique, dá um like, curte a página, dá uma força pro canal, certo, pessoal? Próximo vídeo, provavelmente, ainda estou decidindo, vai ser Revolução Industrial. Provavelmente vai ser um vídeo bem grande, porque a Revolução Industrial mudou a sociedade. Até hoje a gente está sofrendo a nossa Revolução Industrial, certo? Um abraço, pessoal.